Olá, família! Bem-vindos a mais um programa da Crunts TV. Meu nome é Tiago Fonseca, eu sou terapeuta holístico e tarólogo. E a partir de agora, toda segunda-feira, finalzinho do dia, a gente vai estar aqui com uma dica de luz. Qual é a ideia? É que a gente possa aqui debater, discutir, falar sobre assuntos de espiritualidade, autoconhecimento, de uma maneira leve, simples, com dicas práticas, porque uma das coisas que eu percebi ao longo da minha carreira, que já tem aproximadamente 8 anos trabalhando com toda a parte holística, estudando muito sobre autoconhecimento, é que muitas vezes, né, as pessoas botam muita teoria, né, ou transformam isso num negócio tão complicado, né? E isso acaba afastando um pouco as pessoas do verdadeiro propósito, que é se conhecer, se conectar mais com esse outro lado do véu, né? Parece, a gente fala muito de mediunidade, né? Como se algumas pessoas nascessem com esse dom, né? Ou pessoas que falam de autoconhecimento, né? E aí dizem, quando eu comecei meu autoconhecimento foi purpurina, foi leve, foi fácil, né? E o que eu quero trazer aqui para vocês neste quadro toda semana é justamente como que você pode começar, por onde você pode começar, né? Eu quero trazer uma linguagem simples, fácil, uma coisa sem mimimi, né? Onde a gente possa, de fato, encontrar um caminho, seja para dar um passo adiante para você que já começou, né? Dar mais um passo, ou seja, uma orientação para você começar, você que ainda está querendo se descobrir, você que ainda está querendo encontrar o seu caminho. Espero que aqui no programa Dicas de Luz eu possa te ajudar. No primeiro vídeo de estreia, o que eu preparei para vocês é um assunto que sempre aparece no meu canal do Instagram. As pessoas adoram quando eu falo. Inclusive, teve um mês que eu fiz, né, toda semana uma live sobre esse assunto de tanto que me perguntavam, que é o propósito, né? O famoso propósito de vida, né? Os coaches gostam de falar, você precisa encontrar o seu propósito, você precisa encontrar a tua maneira, o que você veio fazer aqui nesse planeta, nessa terra, porque quando você encontra o seu propósito, seu trabalho fica mais fácil, a sua vida fica mais fácil, você pode encontrar a tal da famigerada felicidade, né, que todo mundo quer. Então, como é que eu faço isso e etc. E assim, o que eu tenho pra dizer pra vocês sobre propósito, né? Eu acho que, até como é o meu primeiro vídeo, né, eu queria contar pra vocês um pouquinho da minha história, muito rapidamente, porque tem a ver com o tema. Então eu acho que é interessante, vou tentar ser breve, enfim, mas a minha história ela é um tanto quanto curiosa, né? Hoje eu moro em São Paulo, eu sou carioca de nascença, e durante 15, 16 anos eu trabalhei no mercado de publicidade, mais especificamente no mercado de comunicação corporativa, né? Eu era a voz das empresas, eu cuidava das redes sociais, eu cuidava dos eventos internos, de comunicação interna, então era aquela vida assim, super agitada, com um monte de projetos para fazer, mas tradicional, no sentido de que todo dia eu acordava de manhã, eu ia para uma empresa, para um escritório, né? Chegava lá na minha mesinha, bonitinho, direitinho, tinha todas as minhas tarefas diárias, tinha todos os perrengues que eu tinha que lidar, né? As respostas que eu tinha que dar para os diretores, os relatórios, os números, tudo aquilo que muitos de vocês devem passar no dia de hoje, né? Nos dias de hoje. Dizer pra vocês que eu não gostava, eu acho que se eu falasse que eu era infeliz, eu estaria sendo um pouco hipócrita, porque eu gostava do que eu fazia. Só que eu tinha aquelas perturbações, né? Eu acordava de manhã e eu, ai, que saco. Nossa, quando é o próximo feriado? Quando que vai ser sábado? Quanto tempo falta para fim de semana, né? E tomava um monte de café, e tava sempre estressado, né? Não era aquela coisa assim que eu acordava, yes, eu vou trabalhar, né? Tinha um negócio ali que para mim que dizia que eu precisava de algo mais, né? Eu nunca fui muito afastado da questão espiritual. Eu, desde muito pequenininho, eu sempre gostei muito de tarô, né? Eu brincava com aquela brincadeira do compasso, né? Eu gostava, eu entendia, eu tinha uma intuição, eu sempre achava que tinha algo mais, né? Uma parte disso me assustava, outra parte disso me encantava. Eu gostava muito de histórias de fantasma, né? Quando eu fiz 15 anos, né, eu entrei em contato com o mundo do tarô, né, comprei o meu primeiro baralho, que era um baralho de revista que você
destacava, né? Ficava aquelas cartinhas montadinhas, né? A possibilidade de adivinhar o futuro, né? Era muito encantadora para mim. E depois disso, né, quando eu me formei, eu comecei a estudar outras religiões, então comecei a entrar muito no espiritismo, apesar de ter passado e conhecido um pouquinho do budismo, um pouquinho do candomblé, da umbanda e tal, eu realmente me encontrei no espiritismo de Allan Kardec. Então, assim, nunca fui muito afastado da questão espiritual, né? Então isso caminhava muito lado a lado ali com a minha jornada de corporativa, né? Minha jornada lá do dia a dia, da rotina diária, de publicitário, né? Então, mas, inclusive na época que eu era publicitário, eu toda semana, ou pelo menos uma vez a cada 10 dias, eu frequentava um centro espírita lá no Rio, recebia passe, me sentia bem, né? Mas, de novo, a sensação era que estava faltando alguma coisa na minha vida que eu não sabia exatamente o que que era. Até que durante um relacionamento muito conturbado para mim, uma amiga me apresentou uma técnica que é a minha principal forma de trabalho hoje, que é o Theta Healing. Né, o Theta Healing, ele tem uma proposta de te colocar num estado meditativo, que não é hipnótico, mas um estado de relaxamento junto com seu terapeuta, que permite que você encontre respostas do que está te afligindo dentro de você, né? Ou dentro do subconsciente, dentro do seu verdadeiro eu, como você quiser chamar, né? É um mergulho dentro de si mesmo para você encontrar, né, as respostas. A ferramenta principal, inclusive, se chama digging, né? Que é cavar, escavar. Então você, junto com o teu terapeuta, você entra lá no subconsciente, né, junto com ele, as perguntas que ele vai fazendo, e você vai encontrando a origem daquele problema, os padrões, né, o que teu subconsciente está te dizendo, que está fazendo você, de alguma forma, viver aquela situação, qual é o aprendizado maior que tem para você por trás daquilo, né? E quando você obtém essas respostas, fica mais fácil você se desvincular de alguma coisa que está te fazendo sofrer. E aí eu passei pela minha primeira sessão, eu tava vivendo, como eu disse, um relacionamento super conturbado. Passei pela primeira sessão com uma amiga minha que me ofereceu essa sessão de Theta Healing justamente porque ela sabia que eu não estava bem na área de relacionamentos, né? E eu senti, em uma sessão, foi tão incrível pra mim, porque esse relacionamento que tava me fazendo sofrer, eu consegui sair dele como se nada tivesse acontecido na minha vida. Absolutamente nada. Então, foi muito transformador pra mim, muito incrível pra mim, já na primeira sessão. E eu diria que foi aí que começou o meu despertar, né? Hoje eu tenho 42 anos, eu devia ter cerca de 32 para 33 na época, né? E aí que eu comecei a entender o que eram as técnicas holísticas, né? Eu acho que no máximo eu tinha passado por uma sessão de reiki na época e olhe lá, né? E aí comecei a fazer várias sessões de Theta Healing, comecei a ler livros, né? E dentro do Theta Healing tem uma questão de manifestação de alma gêmea, inclusive vou fazer um vídeo sobre isso, que eu sei que é um assunto que interessa pra caramba pra vocês. Mas tem uma questão de manifestação de alma gêmea, de você atrair a pessoa mais compatível pra você. E aí, no meio dessas sessões, eu fiz uma manifestação de alma gêmea com a minha amiga, manifestei uma pessoa que era pro meu momento, naquela época, com 32, 33 anos, que era super compatível comigo, mas, enfim, esse é um outro assunto, né? Foi um relacionamento que durou 5 anos e que também, depois de 5 anos, teve seus aprendizados e se encerrou. Mas, onde é que entra o propósito nisso tudo? Porque quanto mais eu mergulhava nesse universo, estudava o Theta Healing, pegava outros livros, né? Aí eu comecei a fazer os cursos também de Theta Healing para poder me aprofundar mais na técnica, né? E o Theta Healing, como ele é uma técnica muito abrangente, ele acaba te dando ganchos para você estudar outras coisas. Então eu ia correndo atrás de onde o universo me levava, mas ainda ali naquela vidinha, né, de publicitário e tal, e ainda sentindo que não era exatamente onde eu queria estar, né, por causa de todo o estresse que eu vivia. Até que, em 2015, meu pai faleceu. Em 2016, eu terminei esse relacionamento com essa alma gêmea manifestada e também fui demitido do meu emprego, que na época era gerente de comunicação de uma multinacional, eu estava ganhando muito bem, e eu fui demitido. Então tudo aconteceu ao mesmo tempo, né? Tudo assim, pá, uma grande bomba na minha vida. Puff. Eu falei, gente, o que eu vou fazer da minha vida, né? E aí, eu já estava formado em alguns cursos de Theta Healing, estava já atendendo, assim, como trabalho social, né? Que a gente tem muito disso também. Achar que terapia holística é mais voltada para o social, que tem mais a ver com caridade, que não pode ser um emprego, né?
E eu tava muito fazendo essa questão social. E eu tinha um tempo de respiro, tinha um dinheirinho guardado. E eu falei, bom, nesse tempinho, enquanto eu não acho uma outra coisa na publicidade, eu vou aqui, vou atender as pessoas, vou cobrar um pouquinho mais para ter um dinheirinho entrando todo mês, mas vou começar a atender as pessoas. E soltei um anúncio no Facebook, outro no Instagram, assim, normal, só para ver quem vinha. E foi impressionante o que aconteceu. Porque em menos de uma semana, eu tinha tanta gente pra atender, que tava me procurando, que tinha gostado da minha energia, tinha gostado do meu jeito de falar. É, deu mais 15 dias, eu já tava com a minha sala num espaço no Rio de Janeiro, que eu encontrei assim também, navegando na internet aleatoriamente, fui visitar, fiz uma permuta com o dono do espaço, que topou que eu gerenciasse a comunicação da casa em troca de ter uma sala fixa lá dentro, sem pagar absolutamente nada. Então as coisas elas começaram simplesmente a caminhar, a funcionar de uma maneira muito rápida e muito veloz. E eu fiquei assim, gente, o que tá acontecendo? Porque eu não sou terapeuta, eu sou publicitário, eu tenho que encontrar uma coisa na publicidade. Eu não posso ser terapeuta, eu não posso ganhar dinheiro com tarô, isso não é pra ser, isso não existe, né? E eu fiquei 6 meses nessa, percebendo que ali tinha uma oportunidade legal de eu tocar a minha vida, mas muito, muito resistente. Até que apareceu uma oportunidade para eu trabalhar numa agência de publicidade em São Paulo. E assim vim. Falei, não, finalmente encontrei o meu emprego. E vim. Insisti em uma carreira que todos os sinais do universo, guardem-me essa palavra, todos os sinais do universo estão me mostrando que já tinha encerrado, que já tinha cumprido o seu ciclo, que já tinha terminado. Mas eu insisti que era ali. E é aí que a gente erra quando a gente... Erra não. E é aí que a gente se equivoca quando a gente fala de propósito, né? Porque aí eu vim pra São Paulo para trabalhar numa agência. E assim, gente, foi o pior emprego da minha vida. O pior emprego. O pior emprego em todos os sentidos. A ponto de eu chegar em casa e chorar copiosamente. Porque assim, era extremamente estressante. Eu não tinha hora pra começar a trabalhar, nem hora pra terminar de trabalhar. Eu trabalhava fim de semana, eu não tinha vida pessoal, eu tava numa cidade completamente diferente da minha, que era São Paulo, né? Sem tantos amigos, tentando construir alguma coisa, tentando criar o meu espaço, né? Foi assim, digamos que foi um tanto quanto traumático. Mas quem nunca passou, né, por escolhas que levam a um lugar que a gente acha que vai ser melhor, mas no entanto, né, não é tão bom assim, acaba piorando a situação. Guardem isso também. Eu fiquei aproximadamente 1 ano e meio, quase 2 anos trabalhando para essa agência, apesar de estar vivendo todo esse drama. E o que me fez parar foi ficar doente. Eu tive um comprometimento na época, né? Um comprometimento sério do meu fígado, fiquei internado. E aí, quando eu fiquei internado, né? Óbvio que nesse 1 ano e meio, 2, eu esqueci completamente do Theta Healing. E aí eu me lembrei que eu tinha essa técnica, me lembrei dos meus conhecimentos que eu tinha estudado ao longo dos anos. E aí comecei a aplicar o Theta Healing e outras técnicas em mim enquanto eu estava no hospital. E comecei a melhorar de uma maneira muito progressiva, muito rápida, muito ascendente. Nem os médicos entendiam, porque para eles eu ia ficar muito tempo no hospital, né? E foi nessa hora que a minha ficha caiu. E aí eu decidi fazer a minha transição de carreira de publicitário para terapeuta holístico, né? Essa transição de 100%, né, ela aconteceu em 2018. Apesar de eu já conhecer o Theta Healing há quase 10 anos, eu resisti por aproximadamente 3, 4 anos antes de fazer a virada de chave, né? E tudo isso eu tô contando pra vocês porque qual é a dica, né? Você que tá aí buscando teu propósito, que não sabe exatamente se você tá no lugar certo, eu acho que a primeira coisa que você precisa se perguntar é: eu estou confortável onde eu tô? Né? Eu não vou nem falar, tipo, você está feliz onde você está? Porque isso é um conceito muito de felicidade, é um conceito muito genérico, né? A felicidade ela pode ser interpretada de diversas formas. E aí eu poderia também falar sobre vários tratados, vários estudos de felicidade que existem, inclusive em Harvard, sobre isso. Então eu prefiro que você hoje se pergunte: eu me sinto confortável onde eu estou?
né? O que eu faço me traz, assim, aquele brilho no olho, me traz aquele... Eu sinto prazer no que eu faço. Quando eu acordo de manhã, né? A maioria das manhãs eu acordo, ai, que bom, que dia lindo, eu vou trabalhar, ou eu acordo assim, Que saco, lá vou eu para aquele trabalho, que inferno. né? Que foi o que eu falei, tipo, quando é que vai ser o fim de semana? Quando é que vai ser o próximo feriado? Né? Eu acho que esse é o primeiro indício de que talvez você esteja um pouco fora do teu propósito. E se você se reconhece nesse lugar, eu acho que a segunda pergunta que você precisa fazer e eu sempre recomendo uma meditação para isso, ou pelo menos alguns momentos em silêncio. Se você não tem o hábito de meditar, né, eu acho que é sempre bom começar com 30 segundos, um minuto, mas que seja, né? Se coloque em algum lugar que você possa respirar um pouquinho, né? E pega um papelzinho. Eu gosto de meditações que são um pouco ativas, no sentido de você pegar um bloquinho, anotar as coisas, né, do que vem ali naquele momento de respiração, de pausa, né? Porque nos dias de hoje é tão difícil a gente fazer isto, né? A gente parar e respirar um pouquinho. E aí você se pergunta, o que eu fazia quando eu era criança, quando eu era adolescente, que eu gostava muito, né? E todo mundo dizia pra mim que era bobeira, que era besteira, que aquilo não ia dar certo. Qual foram as profissões que eu desprezei porque eu achava que não iam me dar dinheiro, né? É muito comum a gente estar numa família em que a família diz pra gente assim: ah, você precisa ser engenheiro, você precisa ser médico, você precisa seguir determinada carreira, porque essa carreira é a carreira que dá dinheiro. Às vezes é até uma carreira que é da família, né? Que é tradicional da família, ou os pais depositam no filho, né? Todo ou na filha, todo um lugar que eles não conseguiram, né? Então, muitas vezes tem esse sonho do emprego que vai trazer um bem-estar para o filho, consequentemente para a família, mas às vezes, e grande parte das vezes, não é alguma coisa que você quer de verdade, né? Que você deseja de verdade. E você retornar a esse lugar, né? Eu, por exemplo, como eu falei, né, desde pequeno, eu sempre tive essa conexão com o espiritual. Eu comecei a jogar tarô com uns 15 anos de idade, então pra mim já estava ali. Sempre fui muito criativo, gostava de cantar, gostava de desenhar, eu era, né, gostava de imaginar, eu tinha uma sensibilidade muito grande. Então todos os indícios estavam ali que a minha carreira era de alguma forma trabalhar com energia, com o espiritual. E aí eu te pergunto, né? Faz esse momento de meditação e traz para você essa resposta, né? O que que eu fazia que eu gostava muito quando era criança, mas nem todo mundo olhava para mim, nem todo mundo reconhecia, ou a maioria das pessoas com quem eu convivia diziam para mim que não ia dar certo, ou o que que dentro de mim eu gostaria de verdadeiramente fazer e que tem uma vozinha que diz para mim que eu nunca vou conseguir ganhar dinheiro com aquilo, né? De que eu nunca vou conseguir prosperar com aquilo, né? E começa a trazer isso de volta. Uma vez que você estabelece essas ideias no teu bloquinho, aí vem o passo número 3, né? Você não precisa largar o seu emprego que está te deixando infeliz hoje. Né? Você não precisa virar as costas e dizer, ah, se fode todo mundo aí, né? Porque, lógico, a gente precisa pagar os nossos boletos, porque a gente continua chegando debaixo da porta todo mês, né? Então a gente não pode necessariamente tomar uma atitude precipitada, né? Então isso também muitas vezes retarda a gente porque nunca é o momento ideal, mas a gente precisa fazer alguma coisa. Então, digamos que quando você era criança, você gostava muito de cozinhar, né? E aí você chegou à conclusão de que a cozinha ou talvez a culinária seja um lugar para você. Experimenta baixar umas receitas, fazer um curso online barato a respeito do que é culinária, é, fazer jantares para amigos, fazer uma experiência, de repente divulgar, como eu simplesmente soltei um post aleatório no Facebook sem promover sobre Theta Healing. Você pode soltar um post tipo jantar experiência na sua casa, né? E aí vê os perfis, analisa, escolhe as pessoas e faz o jantar para 5 pessoas e cobra alguma coisa num sábado, numa sexta-feira, né? Ou você pode ir atrás de restaurantes, entender como é essa questão do culinarista, como é essa questão das pessoas que cozinham, né? Correr atrás de informações. E se esse for o teu propósito, e aí, lembra que eu falei, guarda a palavra sinais do universo?
Se esse for o teu propósito, você vai perceber que é como se todas as portas se abrissem para você com uma facilidade, como se viessem, aparecessem pessoas, cursos, oportunidades, né? Você vai ver que parece que a coisa flui de maneira muito mais fácil do que o seu emprego atual. Você vai encontrar livros com facilidade, pessoas para falar a respeito com facilidade, vídeos. Você pode estar aqui nesse vídeo, nesse momento, para receber o recado de que você está no lugar errado, fazendo a coisa errada. Se você está assistindo esse vídeo até agora, possivelmente esse é um sinal do universo para você de que você precisa buscar o seu propósito, né? Então, faça um movimento pequeno e perceba se as sincronias e as portas do universo se abrem para você. Perceba se está fácil, se está leve. E se por qualquer motivo você encontra uma porta fechada, vale a pena você, de novo, se questionar se é o seu momento, se é alguma barreira sua. E claro que existem diversos processos terapêuticos, né, para você abrir essas portas com mais facilidade, mas eu te garanto que as sincronias, independente do que você tem aqui no teu cabeção, independente do que você tem no teu subconsciente te impedindo de viver esse sonho, as sincronicidades vão aparecer para te indicar que ali é o seu caminho. É isso que eu tinha para dizer sobre propósito. Eu recomendo vocês fazerem essa experiência, compartilhem comigo aqui nos comentários, falem como é que foi. Se você já passou por uma transição de carreira, conta pra mim como foi, eu quero saber. Mas experimenta fazer isso pra tudo na sua vida. Se experimente arriscar, se experimente o novo, né? E isso vale para tudo que você quer manifestar. Se você quer viajar para Dubai, experimenta, por exemplo, não fala, é caro, eu nunca vou conseguir, eu preciso juntar dinheiro. Experimenta começar a procurar passagem, intencionar uma vontade, um desejo, vai até a tela final de compra, entende? Experimenta procurar, experimenta colocar um alerta, experimenta dizer para o universo, eu quero, eu desejo, eu mereço. Vai ler sobre Dubai, vai ler formas de chegar até lá, como que você acumula milhas, enfim. Qualquer sonho que você tenha na sua vida, você pode seguir este princípio, né? Medita um pouquinho a respeito e tome uma atitude que pode ser pequena, não precisa ser grande. Você precisa comprar uma passagem e se endividar, uma passagem em 98 vezes e se endividar. Mas você pode buscar formas de chegar onde você quer chegar de maneira fácil, simples, barata. E se for o seu momento, se for para você estar lá, vai aparecer para você. Sempre funciona, é infalível. Isso é o que eu tinha para dizer para vocês no vídeo de hoje. Agradeço a todos vocês que ficaram comigo até agora. Estou muito feliz por estrear aqui no Crunch TV. E na semana que vem temos mais um assunto, mais uma dica de luz. Se vocês tiverem sugestões também de assuntos que vocês querem que eu fale, também podem colocar no comentário. Isso aqui é para ser uma troca sempre, eu vou conversar muito com vocês, valorizo muito a troca sempre me ensina muito. E vamos lá, vamos falando dicas de luz toda semana. Beijo e até semana que vem.